Está conosco o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Professor, obrigado pela participação aqui na Band News FM. A gente já descreveu mais ou menos o rito futuro para a acusação contra Bolsonaro, a defesa em 15 dias, a análise por parte de Alexandre de Moraes, a primeira turma, finalmente os denunciados se tornando réus e o julgamento. Esse processo todo, a gente está falando aqui de quanto tempo, mais ou menos, até uma absolvição ou uma condenação? Mais uma vez, bom dia para o senhor. Bom dia, Megali, bom dia, Carla, Sheila e a todas e a todos que nos acompanham aqui já de manhã na Band News FM. Isso vai variar de acordo com a densidade da instrução do processo, Megali, o número de testemunhas a serem ouvidas, as provas a serem apresentadas, além de testemunhais, se periciais, se documentais ou se periciais e documentais. Então não há como cravar aqui um tempo específico para a duração do processo. O que nós podemos antever com certa tranquilidade é que o Supremo Tribunal Federal, por ser um órgão colegiado, ele faz um julgamento mais complexo. Ele não é como uma vara em primeira instância, em que o juiz decide monocraticamente, decide sozinho. Aqui nós temos cabeças diversas, pensamentos diversos, interpretações diversas, e talvez haja alguns pontos de divergência entre os magistrados daquele órgão julgador, o Supremo Tribunal Federal. Todavia, como em 2026 nós teremos eleições presidenciais para deputado federal, senador, governadores de estado, me parece que o Supremo Tribunal investirá sua preocupação em não deixar que o processo exceda o início do ano de 2026, exatamente para que as coisas não se confundam com o processo eleitoral, nem atrapalhem as eleições. Mas isso é uma mera perspectiva, porque nós só vamos saber com o decurso do tempo e com o somatório dos fatos e com a extrema complexidade que certamente vai caracterizar esse processo e esse julgamento na mais alta corte do país, Megali. Essa é uma análise até política, né, professor? Mas ela faz sentido, até quando a gente lembra que a denúncia contra Bolsonaro, ela dormitou ali até o final das eleições municipais. Até para que não houvesse uma confusão entre os assuntos, havia candidatos bolsonaristas apoiados pelo ex-presidente, para que os assuntos não se misturassem, houve uma decisão, me parece, política. Isso não é necessariamente uma crítica negativa, mas de aguardar o fim desse processo eleitoral para que o Brasil começasse, a justiça começasse então a discutir mais de maneira aprofundada o caso de Bolsonaro e dos 39 na época, né, acusados pela trama. A lógica seria a mesma, de não confundir os assuntos, de que os assuntos pudessem se desenvolver e terem o seu fim antes que o outro começasse? Eu penso que sim, e você caracterizou bem que isso define uma análise política que tem sido feita e não jurídica. Do ponto de vista estritamente jurídico, processual, Megali, agora que o Procurador-Geral da República, que é o promotor-geral da nação, é o promotor mais importante do Ministério Público brasileiro, agora que ele ofereceu a denúncia, que é a peça inicial da ação penal, é aquela petição que pede a abertura do processo. Agora o Supremo Tribunal Federal vai se reunir para decidir se recebe ou não a denúncia, ou seja, se os pressupostos do artigo 41 do Código de Processo Penal estão preenchidos, se essa peça acusatória pode ser recebida. Decidindo-se que ela pode ser recebida, vai-se o quê? Instaurar a ação penal. Aí que tudo começa, com devido processo legal, contraditório, ampla defesa para todos os acusados, para que o julgamento possa ser imparcial, neutro e justo. Então, se nós somarmos todos os prazos dentro do processo penal, é plenamente possível que esse julgamento ocorra até o final do ano. Agora, é claro, ao lado disso fica a nossa análise política de pensar que o Supremo Tribunal Federal não deseja que um caso de repercussão midiática como esse gere algum elemento que atrapalhe as eleições de 2026. Por isso que os cientistas políticos e até os juristas têm dito que, havendo possibilidade processual de se julgar esse ano, é provável sim que esse julgamento ocorra
até o final do ano judiciário de 2025 ou, no mais tardar, no começo do ano judiciário de 2026. Professor, a gente ouviu há pouco aqui o colunista da Band News FM, do Grupo Bandeirantes, Fernando Schiller, sendo taxativo, né, dizendo: Jair Bolsonaro vai ser condenado. As provas são muito robustas, são consistentes, né, essas provas colhidas e reunidas pela Procuradoria-Geral da República, mas a defesa de Jair Bolsonaro e de outros também envolvidos chama essa denúncia de narrativa fantasiosa. Eu pergunto para o senhor, por qual linha a defesa deve seguir, né, a tese dessa defesa? Se o senhor fizesse parte dessa equipe da defesa dos denunciados, qual seria a tese do senhor? Por qual linha o senhor seguiria? Certo, Carla. Em primeiro lugar, eu penso que a defesa vai ter bastante trabalho nesse caso, mas certamente a defesa tentará investir no elemento da desconexão, da não caracterização da relação de causalidade de mando entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e toda essa estrutura que estaria por debaixo dele, caracterizando que o Ministério Público Federal, não somos nós, é o próprio Procurador-Geral da República, alega ser uma organização criminosa. Observe que, diferentemente daqueles acusados, muitos dos quais já foram condenados por terem invadido a Praça dos Três Poderes e os Palácios dos Poderes, esses condenados assim foram por associação criminosa, crime do artigo 288 do Código Penal. Aqui não. Nessa denúncia está se acusando os generais que se envolveram no caso e o próprio ex-presidente de organização criminosa armada, que é um crime muito mais grave. Então, me parece que a defesa fará todo o esforço para demonstrar que, estando durante um tempo o presidente Bolsonaro à distância do país, porque ele deixou o país no final do mandato presidencial, não tendo o presidente Jair Bolsonaro participado diretamente desses ou daqueles atos, o que se tentará é desconectar a figura do presidente dessa estrutura de execução da tentativa de golpe de Estado, descaracterizando, portanto, a sua participação autoral, a sua participação na autoria da prática do crime. Todavia, Carla, só o que nos chegou até o momento e que foi fartamente veiculado pela imprensa ao longo de todo esse tempo de investigação, parece que as provas são muito robustas, no sentido de que o presidente Jair Bolsonaro teria participado dessas fases todas, sobretudo considerando a teoria do domínio do fato. Por ele estar no alto de uma estrutura organizacional, ele era o presidente da República, e ter praticado uma série de atos que levam a crer que ele estava, portanto, e não só levam a crer, levam a demonstrar que ele estava, portanto, ordenando que seus subordinados praticassem determinadas ações que levariam àquela ruptura institucional. É claro, isso tudo vai ter que ser cabalmente analisado no curso do processo, mas me parece que a defesa buscará esse elemento de desconexão para isentar o ex-presidente Bolsonaro da responsabilidade penal sobre o fato. Vai ser uma briga feia entre advogados, então, né? Pelo jeito, tribunal, a coisa vai pegar fogo. Agora, professor, a gente tem acompanhado no Congresso Nacional a discussão para aprovação no projeto que concede anistia aos envolvidos nos atos criminosos de 8 de janeiro. Inclusive, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro tem apostado muito, falou sobre isso, né? Que tem amplo apoio no Congresso Nacional para essa aprovação. Em que isso interfere na denúncia apresentada pela PGR? Essa denúncia perderia força num caso de aprovação desse projeto pelo Congresso Nacional? Porque aí teríamos, de um lado, um projeto aprovado no Congresso, de outro, um processo correndo no Supremo, e mais uma vez estaríamos falando de dois poderes, talvez com olhares conflituosos sobre questões que estão no mesmo campo. O que passa a valer? O que fica valendo mais? A anistia, ela é um perdão dado pelo Congresso Nacional. A anistia, diferentemente do indulto, que é um perdão dado pelo chefe do Poder Executivo, ela é um perdão dado por lei. O Congresso simplesmente extingue o crime. Extingue o crime cometido através dessa manifestação de dispensa, dessa manifestação de anistia. Então, a rigor,
Se o Congresso Nacional de fato vier a aprovar um projeto de lei concedendo anistia àqueles autores dos crimes de 8 de janeiro, e não só de 8 de janeiro, porque 8 de janeiro, Carla, terá sido tão somente o último ato daquela ópera bárbara de derrubada das instituições democráticas. Houve uma série de atos preparatórios, atos que ocorreram antes, como aquela minuta de decreto de estado de defesa para fim de instaurar uma comissão de regularidade eleitoral e tornar nulo o resultado das eleições, e outros tantos que foram cometidos até agora pela Polícia Federal, uma tentativa de matar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, o presidente do então TSE, ministro Alexandre de Moraes. Todos esses atos se conjugam. Mas se vier a anistia, ora, a anistia, ela extingue o crime. Então, se o Supremo Tribunal Federal houver condenado essas pessoas por esses crimes, essas pessoas terão sido anistiadas. Nós teremos ali uma disputa entre uma manifestação do poder legislativo, Congresso Nacional, e uma decisão da mais alta corte da República, o Supremo Tribunal. A questão, Carla, para concluir, é que isso não vai terminar por aí. Porque se o Congresso Nacional aprovar anistia àqueles criminosos de 8 de janeiro, muito provavelmente essa lei de anistia vai ser submetida ao controle de constitucionalidade por quem, Carla? Pelo próprio Supremo Tribunal Federal, porque já há vozes autorizadas entre os juristas, entre os especialistas em direito constitucional e penal, e me parece que entre ministros do Supremo Tribunal Federal também, no sentido de que há limites constitucionais para o poder de anistiar, dentre eles o de que o Congresso não pode anistiar crimes contra a própria democracia, que é o fundamento de validade do poder do Congresso para anistiar, compreende? Então, lá na frente, se o Supremo Tribunal Federal entender que essa lei de anistia, caso aprovado, venha a ser inconstitucional, ele vai declarar a inconstitucionalidade dessa lei, retomando a autoridade da decisão judicial condenatória pela prática do crime. Então, nós teremos, Carla, certamente um teatro de muita disputa entre os poderes, o que hoje não há nenhuma novidade na República, é alguma coisa que já está acontecendo há mais tempo, mas talvez tenhamos um acirramento desse cabo de força entre os poderes constituídos na Praça dos Três Poderes a conferir tudo isso, Carla. Eu tenho duas perguntas, as companheiras aqui me permitem? Claro. A primeira é bem direto ao ponto. Supondo que um candidato aliado de Bolsonaro, vamos colocar já todos esses acusados na cadeia em 2026. Estão na cadeia, estão cumprindo pena. Vence um candidato de direita aliado de Bolsonaro. Ele teria o poder da caneta de, no primeiro dia de governo, perdoar todos esses condenados, professor? Através do indulto, não é, Megali? Pelo indulto. Exato. Bem, nesse caso, eu penso que não. Porque o Supremo Tribunal Federal já afirmou jurisprudência sobre a matéria. Entenda que esses poderes todos, poder de indultar do presidente, poder de anistiar, não são poderes ilimitados, Megali. Aliás, numa democracia não existem poderes ilimitados. Os poderes sempre têm limites fixados por quem e onde? Pela Constituição e na Constituição. Por exemplo, não se pode anistiar por crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por crimes hediondos, por crime de tortura. Isso é vedado, a Constituição não permite anistia nesses casos. E recentemente, naquela ocasião em que Daniel Silveira teve em seu favor um indulto concedido, Daniel Silveira, ex-deputado federal, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento do limite do poder de indultar para perdoar crimes praticados contra a própria democracia, contra o Estado constitucional democrático de direito. Então, se um candidato que não estiver inelegível, naturalmente, da direita, vencer as eleições, vamos assim dizer, Megali, no lugar de Jair Bolsonaro, retomando o poder da direita no Palácio do Planalto e conceder imediatamente um indulto, me parece que instantaneamente isso seria questionado ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal, reafirmando a sua jurisprudência recente, não conheceria a validade constitucional desse indulto. Mais uma vez, nesse cabo de tensão
entre os poderes constituídos na Praça dos Três Poderes em Brasília. A outra pergunta, eu quero voltar à questão da anistia. Dentro do contexto histórico brasileiro, a anistia é o perdão a crimes que foram cometidos, com o perdão da repetição aqui, no contexto histórico de uma troca de regimes. Nós vivíamos uma ditadura, estávamos na transição para uma democracia e o entendimento foi, olha, essas pessoas prenderam arbitrariamente, essas pessoas torturaram, algumas mataram, mas era dentro do contexto da defesa do Estado brasileiro contra guerrilheiros armados e, por outro lado, esses guerrilheiros também cometeram crimes contra o Estado brasileiro, mas estavam na defesa de um regime democrático, portanto tinham lá suas razões políticas, vamos anistiar a todos, né? Era uma troca de regimes, era um momento histórico muito particular. Nesse instante em que vivemos um regime democrático, em que não há essa particularidade, houve unilateralmente uma tentativa de golpe de Estado, fracassada. O que justificaria uma anistia para essas pessoas, professor? Bom, justificar uma anistia, eu sou absolutamente convencido de que nada justifica, Megali. Não existe a mais remota justificativa válida para se dar qualquer tipo de perdão a essas pessoas que orquestraram ações contra o Estado constitucional democrático de direito. Elas queriam o fim da democracia, a interrupção do processo democrático. Motivação válida não tem nenhuma. Agora, é só bom lembrar que lá no final dos anos 70, a Constituição em voga era outra, era a Constituição de 1967, a Constituição do regime militar. Hoje estamos debaixo da Constituição de 1988. E exatamente por isso, meu caro Megali, como a Constituição de 88, ela refundou a democracia no Brasil, é que ela fixou limites à possibilidade de anistiar, de conceder indulto, de conceder graça. Veja que entre os incisos 42 e 44 do artigo 5º da Constituição, fala-se, em alguns casos, em suscetibilidade de graça, em outros em suscetibilidade de anistia, em outros em prescritibilidade, em outros, portanto, em inafiaçabilidade. E é claro o inciso 43, quando estabelece uma série de crimes que não são passíveis de anistia. O problema todo é que o inciso 43, Megali, não fala expressamente sobre crimes contra o Estado democrático de direito. Hoje são os crimes da Lei 14.197 de 2021. Não fala. O inciso 44 diz que é imprescritível e inafiançável a ação de grupos armados contra o Estado democrático de direito, mas não fala em suscetibilidade de anistia. Então, os defensores de Jair Bolsonaro advogam a tese de que a anistia pode ser concedida. Ao mesmo tempo, uma grande ala dos juristas dizem que a anistia não pode ser concedida por ser o que chamamos, Megali, de uma limitação implícita de poder na ordem constitucional. Querendo dizer, não se pode perdoar aqueles que obraram contra a própria democracia, que é quem tem autoridade de perdoar. E por esse motivo, me parece que a anistia não só não vem ao caso, não só não tem fundamento político de legitimidade, como possivelmente não tem cabimento jurídico à luz da Constituição de 1988. Megali.